Estamos aqui na primeira entrevista da comunidade de práticas com o Alan Nuno, que é cientista político e coordenador da coordenação de acompanhamento e avaliação do Departamento de Atenção Básica no Ministério da Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre o PEMAC. Eu queria começar pedindo para o Alan fazer um resgate histórico do processo do PEMAC, dessa proposta que está em pauta hoje na atenção básica do país. Olá a todos e a todas. Bem, o PEMAC ele representa o produto de um grande esforço do governo federal, do Ministério da Saúde, em qualificar as ações de atenção básica, aumentando o acesso e a qualidade daquilo que é ofertado aos nossos cidadãos. Desde julho do ano passado, foi publicada a portaria que normatiza o PEMAC, mostrando ali todas as suas regras, mostrando tudo aquilo que organiza a lógica conceitual e metodológica do programa. E desde setembro de 2011, os municípios brasileiros e equipes de atenção básica iniciaram o processo de adesão ao programa. Nós temos praticamente 4.000 municípios brasileiros participando do programa e algo em torno de 17.500 equipes em todo o país, em todos os estados e no Distrito Federal. Depois da fase de adesão, as equipes e municípios começaram a se organizar e desenvolver as ações na fase 2 do programa, que é aquela fase que chamamos de desenvolvimento, onde são empreendidas as ações que vão culminar no processo de qualificação da atenção básica, que está organizado em 4 grandes dimensões: a autoavaliativa, o monitoramento, o apoio institucional e a educação permanente. Nesse momento nós estamos vivendo o início da fase 3 do programa, que consiste na avaliação externa e na certificação das equipes, considerando os resultados alcançados para um conjunto de indicadores de saúde que foram contratualizados no momento da adesão e na verificação de padrões de qualidade que vão ser observados em loco por instituições de ensino e pesquisa de todo o país. Alan, e por que essa proposta de fazer uma avaliação externa? E como é que funciona essa questão da avaliação externa? Quem que faz a avaliação externa das equipes? Bem, historicamente no Brasil, desde o início do Programa Saúde na Família, a lógica de financiamento é baseado no credenciamento das equipes. Então, os municípios credenciavam suas equipes, colocando ali as informações necessárias para caracterizar a existência da equipe, e o Ministério da Saúde, regularmente, mensalmente, repassava os recursos aos municípios. Contudo, nós observamos ao longo dos últimos anos que nós precisávamos aí introduzir mecanismos de incentivo à melhoria do acesso da qualidade, e um dos caminhos que foram escolhidos pela atual gestão do Ministério da Saúde foi introduzir aí um pagamento variável. E a introdução do pagamento variável culminou na necessidade de nós entendermos de maneira mais precisa, mais detalhada para cada caso, para cada equipe de atenção básica, aquilo que estava acontecendo. Então nós discutimos amplamente, desde o início da atual gestão, quais seriam os mecanismos que permitiriam nós entendermos de maneira mais precisa, individualizada por equipe, e nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos fazer isso em 2 frentes. Uma delas era o acompanhamento dos indicadores a partir do monitoramento permanente do sistema de informação da atenção básica. Mas ainda assim, sabendo que essas informações são autodeclaratórias, em que as equipes, os gestores municipais vão ali e alimentam o SEAB, independentemente daquilo que está acontecendo, obviamente que a gente sabe que é uma responsabilidade dos nossos gestores de informar de maneira apropriada, mas ainda assim a gente sabe que existe uma série de problemas na alimentação dessas informações. Então nós chegamos à conclusão de que uma segunda frente seria a verificação in loco daquilo que efetivamente está acontecendo nas equipes. E daí surge a ideia da avaliação externa, desenvolvida por pesquisadores, por instituições que têm familiaridade, que têm experiência em fazer esse tipo de trabalho, de verificação, de abordagem. E a partir de então nós construímos aí instrumentos
que nortearam toda a discussão e a determinação daquilo que nós entendíamos como sendo algo que deveria ser tratado com qualidade na atenção básica, para que nós pudéssemos aí finalmente então certificar as equipes e, portanto, relacionar o repasse dos recursos ao resultado alcançado pelas equipes. Alan, então essa questão da avaliação externa tem como propósito agregar um novo elemento no conjunto de avaliações que a gente já realizava historicamente no âmbito do Ministério da Saúde. Em que consiste, quais são os componentes da avaliação externa? Quando um avaliador da qualidade for à unidade de saúde, o que é que ele vai olhar? Vai olhar a equipe, vai olhar a infraestrutura, vai olhar o quê quando ele for lá? Quais são os componentes que são importantes para a gente avaliar essa qualidade do acesso e da qualidade da atenção? Bem, o instrumento de avaliação externa, ou instrumento de coleta das informações que nós vamos utilizar para poder fazer a certificação, ele está organizado em 3 grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo das condições de infraestrutura, equipamentos das unidades básicas de saúde. Então esse primeiro módulo ele está desenhado para permitir que a observação direta do avaliador da qualidade permita a coleta da informação. O segundo módulo ele é um módulo que está relacionado à entrevista seguida da verificação de documentos que comprovam uma série de questões que são desenvolvidas pela unidade. E o terceiro módulo é o módulo da satisfação do usuário, um módulo que também é organizado numa lógica de entrevista, mas é voltado para o usuário. Então cada equipe de atenção básica participando do programa, em cada equipe participando do programa vão ser entrevistados 4 usuários. E a opinião dos usuários, desses 4 usuários, também vai contar na hora de certificar as equipes. Bom, no primeiro módulo de observação, como eu disse, são questões muito mais relacionadas à infraestrutura e condições de funcionamento. Nós temos várias questões que vão ser observadas. Aí, para ficar em alguns exemplos, além da existência de espaços que são fundamentais para que o cuidado possa acontecer, o acolhimento possa acontecer, nós estamos falando de publicização das coisas que estão acontecendo na unidade básica de saúde. Nós estamos falando de identificação das ofertas, dos serviços que são oferecidos na unidade básica de saúde. Nós estamos falando de placas de identificação, nós estamos falando da existência de equipamentos e equipamentos em condição de uso e funcionamento. Nós estamos falando também da oferta, existência e oferta de medicamentos e assim por diante. No segundo módulo, ele está organizado de tal maneira que permite a observação, a partir da entrevista, mas permite a observação daquilo que efetivamente acontece na unidade. Então ele está muito focado nos processos de trabalho da equipe, naquilo que é desenvolvido cotidianamente pela equipe. E aí, para ficar em alguns exemplos também, nós vamos analisar a partir de entrevistas e documentos como é que a equipe organiza a sua agenda, como é que ela organiza a agenda de funcionamento e que, portanto, repercute em como o usuário acessa o serviço, como é que o usuário consegue acessar o escopo de serviços que são ali oferecidos. Se a equipe está organizada de tal maneira que, a partir de uma perspectiva de rede, a própria equipe possa fazer a coordenação do cuidado e assim por diante. E ao mesmo tempo nós vamos fazer, a partir de uma entrevista com os usuários, aí na perspectiva de capturar subjetivamente a opinião que o usuário tem a respeito daquilo que é desenvolvido e ofertado pela equipe, fazendo os devidos cruzamentos com tudo aquilo que os próprios profissionais responderam e aquilo que foi observado concretamente na equipe. Então, para dar um exemplo, ao mesmo tempo que a gente pergunta para o profissional como é que a agenda é organizada, a gente pergunta para o usuário como é que ele consegue acessar o serviço. Se ele precisa chegar cedo, se ele precisa pegar a ficha, se ele precisa
se ele tem dificuldade para agendar, marcar uma consulta e assim por diante. Eu estou aqui dando alguns exemplos de como é que essas coisas se conectam, considerando a observação das condições de funcionamento da equipe, aquilo que o profissional informou e aquilo que o usuário percebe. Alan, dois componentes principais, talvez constituam a principal novidade desse processo, é o pagamento variável, a introdução desse mecanismo, e dois, trazer para a cena a questão da satisfação do usuário. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse processo para a gente? Quanto é que essas equipes podem receber a mais nesse pagamento variável? Como é que vai funcionar essa questão? Sim, o Ministério da Saúde ele está disposto a até dobrar o volume de recursos transferidos aos municípios mediante desempenho, resultados alcançados a partir desse processo que nós estamos conversando aqui, né? Melhoria dos indicadores de atenção básica e verificação de padrões de qualidade em loco. Bem, a ideia é que, na medida em que a equipe consegue obter melhores resultados a partir dessas duas dimensões, ela pode ir recebendo mais recursos, podendo chegar até hoje a R$11.000 adicional, considerando equipes que têm também ações relacionadas à saúde bucal. E quando a equipe for mal avaliada, o que é que acontece? O repasse do recurso federal é bloqueado? O que é que acontece quando essa equipe não é bem avaliada a partir desse processo de avaliação? Bem, existem 4 grandes faixas relacionadas a essa remuneração variável, a transferência de recursos variáveis. Então as equipes muito bem avaliadas, aquelas que nós estamos chamando de equipes ótimas, vai receber a totalidade do recurso, os R$11.000 que eu mencionei agora há pouco. As equipes razoavelmente bem avaliadas, né, que nós estamos conceituando como equipes boas, vão receber 60% desse recurso, portanto R$6.600. E todas as outras equipes que forem avaliadas como regulares ou não tão regulares, vão permanecer no programa, os gestores municipais vão continuar recebendo os recursos e vão ser 20% desse recurso total dos R$11.000, portanto R$2.200 por equipe. Existe uma situação na qual o gestor, aquela equipe vai poder ou vai deixar de receber o recurso, que são aquelas equipes que nós avaliamos como insatisfatórias. E o que vai ser uma equipe satisfatória? É aquela equipe que não cumpre os compromissos mínimos que foram acordados no momento da adesão ao programa. Então, na expectativa que esse número seja um número pequeno, entendemos e temos observado que o esforço de todas as equipes e municípios que aderiram ao programa tem sido muito grande para poder melhorar de maneira significativa aquilo que está sendo desenvolvido nas suas unidades básicas de saúde. Então, a nossa expectativa é que pouquíssimas ou quase nenhuma equipe seja avaliada como insatisfatória, porque todo mundo está correndo atrás, está se movimentando para atender aos compromissos pactuados. Então, de maneira geral, a ideia é que todas as equipes ou todos os municípios que aderiram voluntariamente ao programa possam permanecer no programa e possam permanecer recebendo recursos relacionados ao programa. E essa questão da satisfação do usuário, você falou para a gente de uma entrevista. Quais são os pontos, os aspectos que o avaliador da qualidade vai abordar quando for entrevistar um usuário? Para nós, hoje, é muito importante incorporar cada vez mais a dimensão da satisfação dos usuários, porque a opinião do usuário ela tem que ser tratada como uma opinião muito importante e relevante no sentido de revelar o que está acontecendo no serviço. Então, o instrumento da avaliação externa, focado na entrevista no usuário, ele aborda uma gama muito grande de dimensões, de informações. Desde aquelas que nós já comentamos, né, relacionadas a como é que o usuário chega no serviço, qual é a distância que ele tem que percorrer da sua casa até a unidade básica de saúde, como é que ele consegue receber o atendimento, qual é a percepção que ele tem a respeito das condições de funcionamento da unidade, a ambiência, se a sala de espera ela é adequada, confortável para que o usuário possa receber de maneira adequada o atendimento, se o usuário consegue ser acolhido na unidade básica de saúde, naquelas condições em que ele precisa de maneira mais ágil ser atendido, se ele consegue ter retorno na unidade, se ele consegue tirar dúvidas nas situações em que ele tem dúvida de algum
encaminhamento que foi feito, algum plano terapêutico, uso de algum medicamento, ao mesmo tempo se ele consegue acessar os medicamentos que são prescritos pelos profissionais de saúde, e assim por diante. Além disso, outras questões que podem ser, que eu acho que merece muito destaque, são aquelas questões que estão vinculadas às políticas prioritárias do Ministério da Saúde. Uma delas, por exemplo, é a Rede Cegonha. Então tem uma série de perguntas para os usuários, para as mães que acabaram de ter seus filhos, de como é que foi a atenção ao pré-natal, de como é que foi desenvolvido todo o conjunto de ações que estão previstos na política nacional de atenção à criança, de atenção à gestante e assim por diante. Então os usuários vão ser convidados a dar a sua opinião a respeito do conjunto de coisas que nós estamos tratando como sendo altamente relevantes para poder mensurar a qualidade do serviço que está sendo ofertado pela Unidade Básica de Saúde. Falando nesse tópico, a Rebeca Barros, que participa da Comunidade de Práticas, perguntou para a gente, anotou como pergunta, né, se os usuários vão ter acesso aos resultados dessa avaliação e quando que está previsto o início da divulgação desses resultados. Sim, sem dúvida. Para nós essa é uma dimensão extremamente importante também. As informações coletadas e aquilo que for avaliado das equipes, nós temos que dar uma transparência para a sociedade, para os gestores, profissionais e assim por diante. Então, a partir do momento em que as equipes foram sendo avaliadas e certificadas, estará disponível no site do Ministério da Saúde qual foi o desempenho daquela equipe. Muitas informações vão ser agregadas para mostrar em grandes frentes como é que aquela equipe foi avaliada. Então qualquer cidadão brasileiro de qualquer município vai poder acessar o site do Ministério da Saúde e ali encontrar informações com um grau razoável de detalhamento a respeito de como é que aquela equipe que o atende, foi avaliada no programa. Alan, uma outra pergunta que a Rebeca faz, nesse mesmo tópico, é se os gestores vão ter acesso a esses dados da avaliação antes da divulgação, né, para eles poderem se avaliar, se preparar, inclusive, para quando isso for divulgado efetivamente. Sim, esse é um compromisso, inclusive, que nós acordamos na Comissão Intergestores Tripartite, com os municípios, com o CONASEMES, que antes das equipes serem oficialmente certificadas por meio das portarias ministeriais, o gestor municipal vai receber com detalhamento todas as informações que foram coletadas em suas equipes. A ideia é que essa divulgação anterior aos gestores municipais permita que os gestores já possam também, inclusive, ir se organizando para poder dar conta de dar respostas ágeis e rápidas a necessidades ou problemas que foram identificados no momento da avaliação externa. Então, da mesma maneira em que nós vamos divulgar amplamente os resultados aos cidadãos, profissionais e todos aqueles que tiverem interesse em saber, né, o que foi avaliado, os gestores terão a oportunidade, com um grau mais detalhado ainda, de saber o que é que está acontecendo, quais são as grandes questões que foram bem ou mal avaliadas, quais são os itens em que a população, por exemplo, está mais satisfeita ou menos satisfeita e assim por diante. Uma das preocupações importantes que tem surgido em relação à questão da avaliação externa é quando o avaliador da qualidade for até a unidade. Se por algum motivo não tiver ou profissional médico, ou enfermeiro, ou algum profissional que compõe a equipe obrigatoriamente, se isso implicaria em cancelamento do repasse do recurso. Absolutamente. O avaliador da qualidade, ele não vai verificar, ele não é um auditor que vai verificar se todos os profissionais ali estão ou não. O que o avaliador vai avaliar é o conjunto de questões que são desenvolvidas ali naquela unidade. O mecanismo regular de verificação da existência dos profissionais ou não é um mecanismo já utilizado há bastante tempo pelo Ministério, que é a informação regular das informações que estão ali no CENES. Então, isso não vai ser uma questão a ser observada e, portanto, não vai ser uma questão que vai determinar se a equipe vai ser mantida no programa ou não. Então, o enfermeiro pode ser entrevistado na unidade básica de saúde, ou o médico, ou o odontólogo pode ser entrevistado,
sem que o entrevistador saiba que tem a ausência de um outro profissional ali. Esse não é um problema. E até porque a gente sabe que essa é uma situação bastante concreta e real, de mudança de profissional de uma equipe para outra. Então não há uma expectativa, uma pretensão de unir equipes que por alguma razão, circunstancialmente, naquele momento da avaliação externa, não tem alguns dos seus profissionais. Aí eu repito e friso, o importante é que os processos de trabalho, as ações que são desenvolvidas naquela equipe, naquela UBS, estejam instituídas dentro daqueles padrões de qualidade que nós temos dialogado com os profissionais e gestores por meio dos nossos documentos, da autoavaliação, o documento síntese que foi publicado no site do Ministério da Saúde, que mostra ali as questões que vão ser observadas, entrevistadas, perguntadas durante a avaliação externa. Alan, na última sexta-feira foi lançado a avaliação externa em Fortaleza, pelo Dr. Eder Pinto, e lá em Porto Alegre pelo Elvésio. Isso quer dizer então que os avaliadores da qualidade já estão em ação no país inteiro? Como é que está esse quadro atual? Sim, a avaliação externa está sendo desenvolvida na prática para um conjunto de instituições de ensino e pesquisa de todo o país. Nós temos hoje precisamente 43 universidades ou instituições de ensino e pesquisa, como a Fiocruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, que está iniciando o processo de avaliação externa em tempos diferentes. O que isso quer dizer? Que algumas instituições já estão em campo e outras ainda estão em algum processo de preparação logística, de treinamento dos supervisores e avaliadores da qualidade. Então o que tem acontecido concretamente hoje é que em alguns lugares a avaliação já está em curso, nós já temos dados mostrando as condições de funcionamento das unidades, a satisfação do usuário e assim por diante. Em alguns estados, como esses que você mencionou, Rio Grande do Sul, no Ceará, em outros estados como Minas Gerais, na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, e progressivamente a cada dia, a cada semana, uma nova equipe de avaliadores entra em campo em algum outro estado. No cronograma de avaliação externa, até a primeira semana de junho, todas as universidades ou instituições de ensino e pesquisa já estarão efetivamente em campo em quase todos os estados brasileiros. E esse processo de avaliação vai até quando? Ele se estende até que data? Qual é a data prevista para a finalização desse processo? Em nosso cronograma, nós estamos trabalhando com o prazo limite no final de julho, né, com uma tolerância para a primeira quinzena de agosto ou até o mês de agosto. Então nós estamos trabalhando intensamente para o cumprimento desse cronograma, até porque existe uma preocupação muito forte dos nossos gestores e com razão da possibilidade dos avaliadores da qualidade estarem chegando em seus municípios em pleno processo do debate político-eleitoral. E qual é o tempo estimado de duração de cada visita das equipes de avaliação? Bom, são três módulos que compõem o instrumento. Cada um desses módulos ele tem uma duração estimada, né? Claro que isso varia de situação para situação. O módulo 1, que é aquele de observação daquilo que acontece na unidade, ele tem durado, a partir da experiência dos testes que foram feitos e da experiência naquelas localidades onde a avaliação já está acontecendo, ele tem durado algo em torno de 1 hora. O módulo 2, que é a entrevista seguida de verificação de documentos, tem durado algo em torno de 1h30. E a entrevista com o usuário tem durado algo em torno de 45 minutos. Os 3 módulos eles podem ser aplicados de maneira simultânea, então cada equipe de avaliadores da qualidade pode chegar na mesma unidade enquanto um avaliador está observando a unidade básica, outro pode estar entrevistando e observando os documentos, e ao mesmo tempo outro avaliador da qualidade pode estar entrevistando os usuários ali enquanto ele espera ser atendido. Então a chegada do avaliador da qualidade na unidade básica de saúde pode ser simultânea para a observação desses 3 módulos ou dessas 3 maneiras de verificar a qualidade. Alan, esse processo de avaliação é um processo extenso, né? São quase 18 mil equipes que estão cadastradas no PEMAC.
Ou seja, vai ser um volume de dados muito grande. Como é que esses dados estão sendo processados? Para onde é que esses dados vão? Quem que vai fazer a análise desses dados? Como é que é um pouco esse processo? Nesse processo da avaliação externa, nós estamos usando o que há de mais sofisticado na coleta de informações de dados. Nós estamos utilizando aparelhos, tablets, onde todo o instrumento foi programado de maneira eletrônica no tablet. O avaliador da qualidade chega, faz a coleta dos dados e logo após essa coleta ele já envia todas as informações para a base de dados nacional. A partir desse envio nós conseguimos concentrar essas informações que vêm de todos os estados brasileiros e já começamos a processar a análise dessas informações, começamos a processar a limpeza dessas informações para que nós possamos a partir daí gerar os conceitos e a certificação que cada uma das equipes vai receber. Isso tem toda uma logística, né? No Brasil inteiro, porque aí, além da avaliação da qualidade em si, está sendo também feito o censo das unidades básicas de saúde. Qual que é o objetivo desse censo? Essa pergunta é importante, porque ao mesmo tempo em que os avaliadores estão chegando nas UBS para poder fazer a avaliação da qualidade da equipe, nós estamos fazendo um grande censo nacional das condições de infraestrutura e funcionamento das UBS. Então nós vamos, independentemente da adesão, participação no programa, todas as unidades básicas de saúde brasileiras serão visitadas pelos avaliadores, ou no caso pelos recenseadores, e nós vamos utilizar essas informações para poder tomar várias decisões relacionadas à política nacional de requalificação das condições de infraestrutura das UBS. Então, a partir desse censo, nós teremos informações absolutamente detalhadas e precisas sobre quais são as necessidades de cada UBS, para que nós possamos, a partir de decisões importantes de financiamento, de orçamento, recurso, etc., destinar os recursos para aquelas localidades que mais precisam, para aquelas UBSs que precisam de maior investimento, para que nós possamos ter unidades de saúde com boas condições de funcionamento, com boa ambiência, que é aquela coisa que todo usuário demanda, todo usuário até exige para que possa ser bem atendido no serviço público de saúde. Uma preocupação levantada pelo Rubem Fialho na comunidade de práticas é o que é que o gestor tem que fazer, precisa fazer para comprovar quando, por exemplo, o médico ou a enfermeira ou o odontólogo ou um agente comunitário de saúde por algum motivo se ausentou da equipe e esse profissional está sendo substituído por um outro. O que é que ele pode fazer para não ser prejudicado nesse momento agora da avaliação externa? Bem, se por algum motivo o profissional tiver que sair da equipe ou tiver que haver mudança de algum profissional, a equipe não será prejudicada em hipótese alguma, mesmo nesse momento de solicitação da avaliação externa. É importante destacar que existe uma regra da Política Nacional de Atenção Básica que ela normatiza o conjunto da política, inclusive aquilo que está previsto no Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade, que é a necessidade de ter os profissionais registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e naquelas situações onde o profissional deixou de estar naquela equipe por um período maior do que 60 dias, a equipe perde os recursos relacionados ao PAB variável como um todo. Então, nessas condições, a equipe perde todos os recursos relacionados ao PAB. Mas, no momento em que essa equipe ela é reconstituída, essa equipe continua recebendo regularmente os recursos relacionados ao PAB. Então, se por alguma razão, no dia de hoje, a equipe não tem o profissional, seja ele médico, enfermeiro ou o odontólogo, isso não impede a equipe de permanecer no programa, de solicitar a avaliação externa e de ser avaliada, inclusive bem avaliada, né? Aí eu repito que circunstancialmente a equipe pode perder um profissional, mas a perda de um profissional não quer dizer ou não significa necessariamente que a equipe ela é ruim, não quer dizer necessariamente que ela se desorganiza por completo. Então existem outras situações também, como por exemplo uma mulher que pode ficar grávida e por alguma razão ela não continuar trabalhando naquela equipe, pode ocorrer uma aposentadoria do profissional e assim por diante. Cabe ao gestor municipal, no prazo máximo de 60 dias,
encontrar um outro profissional para poder colocar ali no lugar para o município não ser prejudicado no repasse dos recursos do PAB variável. E se por algum motivo, vamos supor que essa equipe fique mais de 60 dias sem profissional, e aí pelo CNES o Ministério vai ver, pelo mecanismo normal, não pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade, mas pelos mecanismos normais, ele vai ter o recurso cancelado. Quando ele recompor a equipe e voltar a receber o recurso do PAB variável específico do PEMAC, ele retorna também e retorna de acordo com a avaliação que foi realizada? Sim, então é exatamente isso. Aí a gente reforça que circunstancialmente a equipe pode ter perdido um profissional e o município não tenha conseguido de maneira muito ágil repor esse profissional. Isso não quer dizer necessariamente que a equipe é ruim, então ele pode resgatar a sua condição de uma equipe completa e continuar participando do programa como um todo. Agora, o que vai acontecer em uma situação, por exemplo, em que fica uma equipe com um médico sem um médico durante muito tempo? Ela não vai conseguir manter a sua produção, como de consultas médicas e assim por diante, e isso vai impactar negativamente no desempenho dos seus indicadores que estão sendo monitorados, isso vai impactar negativamente na satisfação que os usuários vão ter a respeito do que está sendo ofertado por aquela equipe e assim por diante. Essa questão dos indicadores, ele é um dos componentes, você já falou um pouquinho sobre isso. Qual que é a percentual que é atribuído aos indicadores, à avaliação externa? Como é que é esses percentuais que compõem o total da avaliação? Cada equipe vai ser certificada a partir do desempenho dela, considerando o conjunto dos indicadores, os 24 indicadores contratualizados, que representam 20% do total da nota de cada equipe. 10% da nota vai ser em função do uso de alguma ferramenta, algum instrumento autoavaliativo que a equipe e a gestão municipal fizeram, e 70% da nota vai ser em função do desempenho para o conjunto de padrões que foram verificados em loco pelos avaliadores da qualidade. Então, quer dizer então que esse componente da avaliação externa é o principal componente no processo da avaliação como um todo, é o maior peso, né? Mas também teve outras questões, como por exemplo a questão da autoavaliação. Qual que é o propósito de colocar as equipes para fazer um processo de autoavaliação? Bem, o propósito e a intencionalidade de colocar a autoavaliação é para permitir dois movimentos importantes. O primeiro é dar transparência àquilo que vai ser observado pelos avaliadores da qualidade, né? Isso garante que as equipes saibam com muita antecipação aquilo que vai ser verificado, aquilo que vai ser considerado no momento da avaliação. E um segundo movimento que é muito mais importante também em relação àquilo que pode representar o uso de estratégias autoavaliativas é a própria equipe e os gestores municipais, a partir do reconhecimento próprio do que eles fazem, daquilo que desenvolvem, a partir de um olhar subjetivo, reflexivo, autocrítico, entender onde é que estão os avanços, entender onde é que estão as maiores dificuldades, os maiores desafios, e a partir daí delimitar estratégias para a superação desses problemas identificados. Então é fundamental que as próprias equipes e gestores, olhando para si próprios, reconheçam onde é que estão os maiores problemas para que ela possa alcançar bons resultados considerados aí como fundamentais para o aumento do acesso e da qualidade da atenção básica que é ofertado e desenvolvido pelo município, pela equipe. E o período da autoavaliação já está finalizado ou as equipes ainda podem fazer esse processo de autoavaliação? Bem, a ideia é que a autoavaliação seja um processo permanente, contínuo. É importante que as equipes de tempos em tempos parem para dialogar, para discutir, para refletir, inclusive para discutir aquilo que foi feito para a superação dos desafios anteriormente identificados. Então não há um período em que fecha, digamos assim, a possibilidade do uso dos instrumentos autoavaliativos. O fato é que no processo de avaliação externa vai ser verificado se a equipe desenvolveu alguma autoavaliação, seja utilizando a ferramenta ofertada pelo Ministério da Saúde, né, que é a autoavaliação para a melhoria do acesso e da qualidade,
ou seja, utilizando outras ferramentas que eventualmente o próprio município já desenvolveu ou que historicamente já é desenvolvido na equipe ou no município. Então é importante que as equipes mantenham essa perspectiva de se autoavaliarem de tempos em tempos, a cada 6 meses, ou tempos que sejam apropriados para que as equipes possam parar e observar o que foi feito e aquilo que precisa ser feito dali para frente. Então a junção da autoavaliação com a avaliação externa, ela permite não só vir um autor externo que aponta e diz se a equipe é boa ou não, mas permite também que a própria equipe possa se identificar internamente, a partir do debate amplo, reflexivo, se ela está em boas condições considerando os padrões de qualidade apontados. A Márcia Pereira pergunta-se em relação a esse processo da autoavaliação, se as informações que foram digitadas no sistema são suficientes ou se haverá mais algum tipo de formulário que precisará ser preenchido. Bem, o sistema que foi oferecido pelo Ministério da Saúde para que as equipes pudessem entrar com os dados relacionados aos padrões de qualidade do AMAC, ele tem o propósito de contribuir para que o processo de gestão dessas informações e o uso delas seja mais simplificado para as equipes e para os gestores municipais. Não quer dizer que essas informações vão ser utilizadas propriamente no processo de avaliação externa, até porque tem objetivos distintos. Aquela informação que foi assinalada no sistema, que é produto do debate das equipes em relação ao reconhecimento dela sobre a qualidade daquele padrão de qualidade, não vai ser utilizado na avaliação externa. Então esse dado vai poder ser utilizado para outras coisas, a gente vai poder produzir vários relatórios que vão apontando algumas questões que são relevantes, algumas que são mais relevantes do que outras, mas esse dado não vai ser utilizado no momento da avaliação externa. O único dado que vai ser utilizado é aquele que for coletado no momento da visita do avaliador da qualidade, quando ele estiver observando o que está acontecendo na equipe, entrevistando, observando os documentos e assim por diante. E após esse período da avaliação externa, o que é que acontece com as unidades? Assim, vai ser divulgados os resultados, mas quais são as consequências, quais são os próximos passos a partir disso? Bem, o programa está organizado em 4 fases, e a 4ª fase é a fase de recontratualização. Quer dizer, depois que a equipe foi avaliada, depois que a equipe foi certificada, ela vai assinar um novo termo de compromisso, se comprometendo a novas questões, novos padrões de qualidade, indicadores de atenção básica, para que nós possamos dar continuidade nesse ciclo de melhoria do acesso na qualidade. Então, no início do próximo ciclo, volta-se a ideia de investimento concentrado nas 4 grandes dimensões do programa, que é a autoavaliação, o monitoramento, apoio institucional e a educação permanente. Então a ideia é que logo na sequência da avaliação externa as equipes possam mais uma vez assumir novos compromissos e seguir aí com seu esforço e suas ações de melhoria do acesso à qualidade da atenção básica. Então esse é um processo que não acaba, ele continua, é um processo permanente e novas equipes poderão aderir. Quando é que esse processo vai ser aberto? Como é que está essa questão das equipes que não entraram nesse momento agora, por algum motivo, que mais para frente quiserem entrar? Exatamente, o processo ele não para agora, a avaliação externa ela não encerra o programa, é apenas mais um momento. E em relação a novas entradas, a novas adesões, como se trata de ano eleitoral, do ano 2012, nós vamos esperar as novas gestões municipais assumirem e a partir do mês de março do ano 2013, o Ministério da Saúde vai abrir o sistema para novas adesões, para novas contratualizações e o programa segue nessa perspectiva. E nesse novo ciclo de avaliação, a equipe é comparada, porque hoje ela vai ser comparada com equipes no mesmo extrato, dentro de um conjunto de indicadores que tem uma certa complexidade, mas no próximo ciclo de avaliação ela vai ser comparada com o seu próprio desempenho anterior? Exatamente. Nesse momento, como nós não tínhamos informações de linha de base, nós tivemos que restringir essa avaliação a uma avaliação a partir de uma perspectiva comparativa entre as equipes que estão em condições similares, em cidades com o mesmo porte, em cidades localizadas
em áreas mais ou menos adensadas, mais ricas ou mais pobres, mas a partir do próximo momento da avaliação externa, como nós já teremos informações para cada equipe, nós vamos poder comparar a equipe com ela mesma ao longo do tempo. Então, nos próximos ciclos de avaliação externa, nós vamos ter a oportunidade de ponderar em favor da equipe aquilo que foi o esforço dela ao longo do tempo. Então, equipes bem avaliadas no futuro vão ser aquelas equipes que, além de estar em uma condição comparativa boa, estão também numa condição comparativa entre as outras equipes boas, está também numa condição comparativa com ela mesma melhor, numa condição melhor, né, com melhores desempenhos, melhores resultados para os padrões de qualidade. E as unidades e as equipes vão receber algum tipo de certificado? Como é que vai ser isso? Assim, vai ser divulgado o resultado, as equipes vão ter ciência do seu próprio desempenho, mas vai ter alguma sinalização? Como é que é essa questão? Isso é muito importante, porque logo após a certificação, o Ministério da Saúde vai colocar uma placa de certificação indicando qual foi o conceito que aquela equipe recebeu nesse processo. A gente tem uma placa aqui, não tem? Sim, nós temos aqui um exemplo da placa de certificação. Essa é a placa que vai ser afixada num local onde qualquer usuário vai poder ver qual foi o desempenho da equipe, qual foi o desempenho não só da equipe, mas o desempenho do conjunto da gestão municipal e da equipe, porque tem padrões de qualidade que dizem respeito àquilo que a gestão municipal faz. E se nas unidades básicas de saúde tiver mais do que uma equipe, vai ter ali indicado qual é o conceito de cada uma das equipes, porque isso pode acontecer também. Pode ser que na mesma UBS uma equipe seja melhor avaliada do que a outra, porque muitos dos padrões de qualidade vão estar relacionados ao desempenho e ao trabalho feito pelos profissionais individualmente. Esse é um ponto importante, né, da questão da avaliação, porque há um receio de que essa avaliação venha para punir, né, que tem uma lógica punitiva. Mas como que esses componentes que estão estruturados, eles inclusive ajudam as equipes, eles incentivam que as equipes tenham mais estrutura para trabalho? Como é que é a avaliação de vocês em relação a isso? Bem, enquanto a punição, do ponto de vista do recurso, especificamente, esse é um recurso novo, é um recurso adicional. Então nenhum município vai deixar de receber o PAB variável, o PAB fixo, como já vinha historicamente recebendo. Então esse recurso adicional, ele traz uma possibilidade de reconhecimento do trabalho que historicamente foi desenvolvido por cada uma das equipes e o reconhecimento do esforço que as equipes têm para melhorar o acesso e a qualidade. Estamos finalizando a entrevista aqui, o primeiro Dedo de Prosa da Comunidade de Práticas com Alan Nunes. Gostaria de agradecer a presença do Alan, a participação do Alan no primeiro Dedo de Prosa e perguntar, Alan, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão estar recebendo a avaliação externa, os avaliadores da qualidade, seja fazendo avaliação, seja fazendo censo, que vai acontecer agora nos próximos 2, no máximo nos próximos 3 meses? Em primeiro, queria agradecer também a oportunidade de poder estar aqui dialogando com o Felipe e com a comunidade de práticas sobre esse tema tão importante, né, que é a avaliação externa, que é o PEMAC como um todo. E eu gostaria de dizer que esse processo tem sido um processo bastante rico. Nós temos conversado com muitos atores, com muitos gestores, com profissionais que têm revelado o quanto que o programa tem sido importante para esse processo de mudança na atenção básica brasileira. Dizer também que todas as equipes podem ficar bastante tranquilas, que esse processo da avaliação externa tem que ser um processo em que todos possam tirar proveito dos resultados daquilo que está acontecendo, para dar conta de fazer aquilo que nós todos queremos e desejamos, que é cada vez mais ofertar um serviço com maior qualidade para os nossos concidadãos. Do ponto de vista dessa chegada dos avaliadores externos nas equipes, gostaria também de dizer que é importante que não se crie fantasmas, que não se criem medos em relação a isso. A gente sabe que ser avaliado em muitos momentos é ruim, em muitos momentos isso gera uma certa angústia, mas nós temos dialogado permanentemente com as instituições de ensino e pesquisa e com os avaliadores da qualidade para que nós possamos fazer desse momento
um momento bastante enriquecedor também para os profissionais e para os gestores aí em cada município brasileiro. As equipes de avaliadores da qualidade vão entrar em contato previamente com o município para informar a sua chegada, para informar quando vai chegar, para poder dizer quais são os documentos que vão ser importantes serem mobilizados para que a avaliação, a entrevista, essa chegada na unidade possa acontecer também com tranquilidade, que não ocupe muito o tempo dos trabalhadores e que possam ser levantadas as informações que são relevantes para que a gente possa fazer com que o conjunto do programa possa dar certo. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que em breve a gente possa estar aqui conversando de outros temas também muito relevantes para que a gente possa cada vez mais assegurar aos brasileiros e brasileiras uma saúde pública de qualidade, uma atenção básica de qualidade, que é o que todos desejam e obviamente merecem. Alan, obrigado. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro dedo de prosa e convidamos você a participar da comunidade de práticas e dar sugestões para os próximos dedos de prosa. A comunidade de práticas é um espaço colaborativo, um espaço participativo. Nós convidamos as pessoas que participam a sugerir temas de debates, sugerir entrevistas, que a equipe da comunidade está disponível aqui para fazer e proporcionar debates em torno das políticas de saúde e das práticas de saúde que acontecem na atenção básica. Obrigado e até a próxima.